Olá, seja bem-vindo ao canal Anarcotranshumanismo Brasil. No vídeo aqui a gente vai falar sobre a morte da cultura alternativa. Eu digo morte da cultura alternativa no sentido de que hoje o significado de alternativo foi corrompido pelo sistema capitalista e são apenas estéticas vazias e despolitizadas feitas para consumo e nada mais. E isso tem acontecido muito com o gênero cyberpunk também. Então peço que, se você se interessou pelo assunto, assista ao vídeo até o final, deixe seu like, se inscreva no canal e, se puder, depois deixe seu comentário com a sua visão, concordando ou discordando da minha opinião apresentada nesse vídeo. É apenas algumas reflexões que eu tenho que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então vamos lá. A moda sempre foi uma forma de expressão política. O próprio termo alternativo já nos diz que é algo dissidente da norma padrão, que no caso é conservadora. A forma de se vestir, de se comportar, o que ouvir, tudo isso é político, até porque os conservadores se importam muito com o controle do corpo alheio. Você pode perceber que para um conservador é muito mais importante ficarem policiando se as pessoas estão com o cabelo colorido, se tem homem usando rosa, se tem mulher com o cabelo debaixo do braço e qualquer coisa relacionada ao corpo do indivíduo. Quando a gente fala de estilos alternativos como góticos, emos, punks ou qualquer outros, a gente está falando de uma despadronização do que a sociedade considera como correto, causando assim incômodo em pessoas com valores cristãos completamente distorcidos, que é mais uma hipocrisia religiosa e um moralismo autoritário mesmo. Nos últimos meses, eu vejo muito esse debate no TikTok, pessoas que se dizem alternativas se dizendo conservadoras e de direita, e obviamente isso gera repercussão negativa na maioria das pessoas que sabem que isso não é possível e nem faz sentido. Mas eu acredito que isso tem um bom motivo, e é bem simples, que é a despolitização da cultura. Você vê que no meio do funk, rock, rap e outros gêneros musicais que sempre foram acusados de corromperem os bons costumes, o que mais tem hoje nesse meio são pessoas que se dizem de direita e conservadores, até mesmo no subgênero de ficção científica cyberpunk, que sempre foi uma crítica ao capitalismo tardio e ao transhumanismo autoritário. Você vê uma galera que gosta do gênero, mas não entende nada sobre o que ele critica. É bizarro, mas parece que isso foi planejadamente orquestrado, essa questão da despolitização de tudo que é crítico ao sistema, fazendo assim que seja apenas mais uma engrenagem do mesmo. Sempre quando eu penso nisso, eu lembro daquela frase popularizada pelo Mark Fish, de que é mais fácil acreditar no fim do mundo do que no fim do capitalismo, e o Fukuyama, que dizia que o sistema capitalista é o fim da história. E é mais ou menos isso que faz com que, com o tempo, aquela cultura que era anticapitalista acaba se tornando só mais um produto dentro do sistema capitalista. Apenas uma estética sem propósito que o jovem vai adotar ali e usar na adolescência e, depois de ter uma certa idade, vai abandonar dizendo que amadureceu e que aquilo tudo era bobagem. Que, aliás, não é incomum isso acontecer. A gente vê muito isso acontecendo em todas as classes sociais. A pessoa que antes tinha uma personalidade vai envelhecendo e se padronizando, parece que vai perdendo a personalidade, perdendo a vontade de ser a mesma, vai cansando da estética e ficando neutro quanto a isso. E também quanto à visão política que aquela estética carregava. Isso acontece muito com aqueles casos de pessoas que se convertem à religião, se padronizam e abandonam todos os seus hobbies antigos para viver em algo que mais parece uma seita. Parece que quanto mais a pessoa vai envelhecendo, menos ela acredita que as coisas podem e devem mudar. Vai ficando mais conservadora, mais moralista e muitas das vezes extremamente hipócrita. Agora ela começa a julgar e condenar pessoas que se comportam, se vestem igual ela na juventude. Mas muitas vezes elas nem se arrependeram do que fizeram na juventude não. Elas só não concordam com a nova estética dos jovens agora, quando ela é adulta, ela está do lado moralista e conservador da história. Às vezes eu me pergunto, onde está a geração sexo, drogas e rock and roll? Onde está a geração hippie dos anos 60, 70 e todos aqueles jovens que protestavam contra a guerra no Vietnã? Onde estão os jovens daquelas gerações que juravam que iriam mudar o mundo? Bem, sabemos que tiveram contribuições importantes para os avanços de pautas sociais, por mais que hoje muitos possam até ter se arrependido disso e estarem adotando uma visão reacionária na atualidade. Provavelmente muitos estão nos passeatas bolsonaristas e trumpistas sendo contra o progressismo atual. Até porque o próprio sistema capitalista consegue fazer com que sua crítica se torne um produto para ser comercializado. Mostra a todos como o sistema é democrático, que até mesmo quem o critica pode se expressar, mesmo depois de muitas tentativas de reprimi-lo.
e assim nos faz acreditar que é impossível conseguirmos superá-lo. Agora, o que nós não podemos esquecer é que sempre existiram pessoas que adotaram estéticas consideradas rebeldes apenas por estarem na moda e acharem legal. Nunca viveram de fato uma vida alternativa, às vezes a pessoa nem sabia a visão política e contracultural daquilo que ela gostava. Só iam lá, usavam roupas, cortes de cabelo diferentes e pronto. E hoje são as mesmas que vão julgar muito você se você fizer o mesmo. Não é muito diferente de hoje em dia, que, como eu mencionei anteriormente, o que mais tem nas culturas de periferia, que eu acredito por causa da influência do protestantismo, acabam se mesclando, e como o protestantismo está fortemente ligado à direita conservadora, acabam tendo essas incongruências muito comuns. É tipo aquele micilá que tem o corpo todo tatuado, canta putaria, sai com mulheres do job, enaltece facção, mas quando a questão é sobre homossexualidade, o cara vira o maior defensor da moral e dos bons costumes. Que, aliás, muitos deles, depois do auge da carreira de cantores, se convertem à religião. Não apenas famosos, mas anônimos também. Já vai se preparando aí, porque hoje muitas daquelas pessoas que mais são criticadas, desumanizadas e humilhadas por esses defensores da moralidade são no futuro os mesmos que hipocritamente vão agir da mesma forma. Mas voltando aqui rapidinho na questão do cyberpunk, a gente pode defini-lo como uma visão do atual sistema que nós vivemos. Alguns vão dizer que ainda não é, mas se ainda não é, está muito perto de começar a ser. E a gente vê o quão despolitizante está o subgênero, e que assim como todas as outras culturas alternativas que foram despolitizadas ao longo do tempo, o cyberpunk também foi. E eu venho humildemente pedir a vocês que chegaram até essa parte do vídeo, politizem o cyberpunk, assim como também devemos politizar o solarpunk. Cyberpunk é protesto e solarpunk é projeto. Não somos cyberpunk porque queremos viver nesse sistema. Somos cyberpunk justamente por vivermos nele e nos tornarmos sua oposição. Não podemos deixar com que a desesperança das antigas gerações nos contamine e nos faça desacreditarmos da possibilidade de um futuro melhor. Então eu digo a vocês, sejam alternativos, usem as roupas que quiserem, mude o corte de cabelo, a cor dele, se quiserem usem piercing, escutem as músicas que vocês gostam e não se submetam à tentativa de se encaixarem a padrões de uma sociedade hipócrita. Um falso moralismo religioso onde as pessoas que te julgam idolatram um pedófilo assassino. E pode ter certeza que se eles forem pro céu, você também vai, ok? Sejam livres. Então o vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Um vídeo com uma pegada diferente do que eu tô acostumado a fazer nesse canal. Mas se o formato der certo, eu vou manter ele assim, beleza? Agora, se ainda não fizeram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e deixem seus mais sinceros comentários sobre o tema. Talvez nos próximos vídeos eu coloque uma música de fundo, ok? Aí vocês vão me falando se preferem com ou sem. Até mais.